Vamos começar o plantão. Já temos 5 minutinhos, acho que a gente consegue já começar o tema. Pessoal, então, muito boa noite. Obrigada por vocês terem comparecido ao plantão. Tomara que tenha mais gente depois também para a gente discutir. Hoje a gente tem um monte de coisa aí para conversar. Acabaram surgindo umas últimas dúvidas nos últimos... Foi ontem e hoje, lá no mural. Então, a gente tem bastante coisa legal aí para conversar, discutir e trocar ideia, tá? Então, só para ficar claro, né, qual que é o nosso cronograma aí desse plantão. Primeiro a gente começa falando do cronograma da semana, para ficar bem claro, não ter dúvidas, porque às vezes aquele documento grande lá do cronograma pode confundir um pouquinho, então eu prefiro a gente deixar bem claro. Quero também conversar sobre as atividades, algumas considerações, e a gente vai falar sobre as atividades ao longo também desse plantão. Vamos tirar as dúvidas sobre as enviadas lá no mural do Classroom. E depois também a gente pode ver que se alguém ficou mais com dúvidas. E claro que vocês estão aqui, vocês podem me perguntar qualquer coisa relacionada ao tema a qualquer momento. Não é só porque a gente não, né, coloquei aqui como número 3, que é só nesse momento. Depois a gente vai para as reflexões que eu trouxe para aquelas dúvidas, né, que eu coloco lá para vocês irem pensando ao longo da semana. Falar um pouquinho do conteúdo, de um conteúdo a mais que eu trago, relacionado às reflexões, e aí a gente encerra. Primeiro, qual que é o cronograma dessa semana? Por isso que tá até um negócio aqui, ó, de atenção para vocês. No cronograma de hoje, dessa semana, que é a semana 2, nós temos esse plantão, tá? Que é o plantão de dúvidas 2, e nós temos a aula do professor Kleber. O professor Kleber, ele vai dar aula no sábado, é o sábado o dia todo. É uma aula bem bacana, bem boa, assim, com conteúdo super ultra atualizado. O Kleber é um professor que a gente, da nossa equipe, assim, já tem muito tempo. Ele, na verdade, o Kleber é meu veterano de faculdade, eu conheço ele há muito tempo, e nós, no laboratório, a gente conhece ele há muito tempo também. Ele veio estudar aqui nos Estados Unidos, estudou aqui em Harvard, fez um monte de pesquisa, a pesquisa desde a faculdade até hoje relacionada à utilização de laser, eletroestimulação, um monte de coisa. Então, vai ser bem legal. E é bem voltada para a fisiologia mesmo, sabe? Da reabilitação. Eu acho que vale muito a pena. Então, assim, recomendo, quem puder, tira aquele momento, tira o dia, faz café, coloca água do lado, coloca as frutinhas, a comida. Eu sempre faço isso. Eu já me preparo para ter todo o rol da minha alimentação em volta. E na hora que precisar parar, só para, vai no banheiro, dá uma descansadinha ali, né, na hora que precisa. Lembrando que tem 1h30 de almoço. Então, também vocês podem se preparar para esse horário, para poder fazer o almoço, para ir comer, enfim. Mas, assim, vale a pena, é um dia bem bacana. Quem não puder, lembrando que é tudo gravado. Ah, eu só posso ir à tarde, eu só posso ir de manhã. Problema nenhum. Assiste depois, tá? Atividades. As atividades, para essa semana, nós temos a 2.1, que a data de entrega se mantém sempre na segunda-feira, às 7 horas da manhã da semana que vem, né? E ela é bem, assim, ela é bem direcionada para caso clínico. Então, a minha recomendação, depois de assistir esse plantão, eu acho que você vai ficar muito tranquilo responder a 2.1. Então, é bom, até que legal que vocês podem utilizar como uma revisão do plantão de hoje, quem não fez. Quem fez, utiliza para entender o que errou, o que não errou, o que achou que podia ter melhorado, enfim. Lembrando, esse é um conteúdo que já está no e-book, tá? Então, assim, não está muito fora. O que a gente vai fazer é falar mais. Como sempre, né? Eu fico aqui falando, conversando com vocês. Agora, a atividade 2.2, como ela exige talvez mais tempo, talvez, por isso que a gente estende o prazo para domingo só, na outra semana. A gente está dando mais, além dessa uma semana, para vocês fazerem. Para quê? Porque é uma atividade que eu vou mostrar agora. Quer dizer, né? Se o meu cursor funcionar. Aqui. A atividade 2.2 está pequena aqui, mas está lá no mural.
que é essa atividade? Dá para até aumentar aqui, por enquanto, caso vocês estejam vendo. Ó, o propósito dessa atividade é fazer como se fosse uma postagem em rede social. Seja Instagram, seja Facebook. Ah, eu quero postar, sei lá, em outra rede social. Não tem problema. Mas a ideia aqui é fazer uma publicação, não necessariamente vocês precisam publicar. Mas é para treinar vocês, né, a visualizar, entender, compreender uma lesão ou uma doença e fazer a comunicação com pessoas leigas. Porque a gente se comunica com pessoas leigas, que são os nossos alunos, pacientes, o dia todo, o tempo todo. Então, isso é um treino muito legal. Além de, claro, né, quem gosta de rede social, quem posta em rede social, já faz seu merchan. Então, o propósito é, de fato, conscientizar as pessoas sobre uma lesão ou doença. O objetivo é elaborar uma postagem para a rede social com informações úteis. Dica do que fazer para prevenir, dica de como melhorar, de como aliviar a dor, de como ficar mais forte, melhorar equilíbrio, o que precisar. Mas com a linguagem clara para essa população. Tá? Como fazer? Peguem uma lesão. Então, assim, uma doença que vocês gostam, pensa num paciente que vocês estão aí tratando, ou vocês têm um aluno na academia que tem uma lesão no tornozelo, alguma coisa. E aí vocês podem estudar isso e aplicar já o estudo, né, nessa atividade. Aí vocês vão fazer uma pesquisa, pode ser no material que eu disponibilizo lá, o e-book, como pode ser artigo, o que vocês acharem melhor. E vocês vão elaborar a postagem. Eu não coloquei nada muito de regra. Se vocês quiserem fazer um quadrado com coisas escritas, vale. Ah, professora, eu quero fazer o primeiro título da doença, tipo, saiba como você melhorar seu pé. O segundo é um vídeo sobre um exercício para melhorar o pé. O terceiro é um escrito sobre o exercício. Independente. O que eu quero é que vocês sejam criativos e que vocês passem a mensagem para o público, independente se vai postar ou não. É bem isso. Ó, pode ser mais uma ou mais imagens, pode conter vídeos. A ideia é passar a informação correta e com clareza. Aí eu coloquei assim, ó, a nota vai ser baseada em alguns critérios. Explicar os sinais e sintomas para a pessoa, né? E talvez mecanismo de lesão. Explicar o que a pessoa com a lesão pode fazer para melhorar, porque é uma relação de ganha-ganha. Né? Vocês têm que dar algo para o público, para a pessoa que vocês vão atingir. Dar algumas ideias de exercícios e possuir uma linguagem clara. Por exemplo, não adianta falar húmero para um paciente, um aluno, né? Então, essa é a ideia aqui dessa atividade. Caso você tenham dúvida durante a execução, é só mandar mensagem, pode postar no mural, pode postar na mensagem particular, a gente responde, tá? Já a atividade 2.1, como eu falei, ela é baseada em casos clínicos. Então, vem lá um caso clínico 1, que eu peguei geralmente casos clínicos que eu já vivenciei, eu dei uma mudada, peguei algumas coisas da internet, fiz uma melhorada ali na situação. E aí tem as perguntas relacionadas ao caso clínico, tá? Dúvidas até aqui? Tá. Qualquer coisa, só me perguntar, pode levantar a mãozinha aí que eu tô por aqui para responder. Dúvidas enviadas no mural, oba! Temos muitas coisas boas. Primeira dúvida é da Tatiana. Ela falou assim, então, deixar aqui para a gente discutir no próximo plantão. O e-book sugere um tratamento para as lesões tendíneas. A prescrição do exercício pode consistir na contração excêntrica do músculo envolvido, feita em 3 séries de 15 repetições cada, de 1 a 2 vezes por semana durante 12 semanas. Minha dúvida é quanto à intensidade. Deve ser dosada pela dor do paciente? Qual a resistência? Peso. Utilizar no exercício excêntrico. Se não houver dor, mas aparecer alguma compensação na realização do movimento,
pode ser sinal de que a intensidade está além do ideal? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de discutir? Bom. Opa! Vamos lá, Felipe. Pode falar. Boa tarde, gente. Ó, meu Deus do céu, correria do dia a dia. Boa noite. Tudo bom, professora? Tudo ótimo, e você? Bom, tô ótimo, graças a Deus, obrigado. Assim, quando ela pergunta, né, deve ser dosada pela dor do paciente, na verdade, eu observo pela execução da repetição desse paciente, né? Então, ele tem que fazer uma repetição com qualidade. Se ele não está fazendo, ao meu ponto de vista, né? Se ele não está fazendo uma repetição com qualidade, significa que a intensidade para ele está alta, né? A carga do exercício, o peso está alto. Então, é diminuir um pouquinho mais esse peso, porque a gente não sabe qual que é o RM máximo de membro desse paciente, então, ir pelo olhômetro. Também a gente não sabe qual que é o percentual de repetições máximas que ele consegue fazer com determinado peso. E esse é o tipo de abordagem que eu mais tenho no meu dia a dia. São pacientes que chegam para mim, né, apesar de ser da educação física. Eu fico numa linha bem tênue ali com a fisioterapia, por causa do Pilates, né, então chegam bastante pacientes para mim com esse tipo de lesão e tudo mais, que precisam de fortalecimento, e aí eu vou entrar em alguns aspectos biomecânicos, eu vou observar o exercício a favor da gravidade, ou contra a gravidade, ou sem gravidade para o ombro, né, ou enfim, para qualquer outro membro. E quando ela fala se houver dor, mas aparecer alguma compensação na realização do movimento, pode ser um sinal de que a cidade está além do ideal? Sim, como eu já tinha falado, né? Se está compensando é porque está intenso demais, é isso. Ótimo, obrigada pela contribuição. A linha mesmo de raciocínio é essa mesmo, Felipe, tá bem correta. E o que os estudos trazem, as revisões científicas que a gente pode confiar aí, vão nessa linha, porque elas falam que não tem hoje ainda na literatura uma intensidade específica certa para tratar. Então, todas as revisões assim que eu olhei quando eu fiz e-book, e ainda hoje eu fui atrás, porque aquela história, né? Os artigos científicos, eles se renovam muito, então a gente tem que ficar de olho. E não tem ainda uma intensidade certa. Então, assim, eu devo treinar com X quilos a tal velocidade, né? Porque lembrando que velocidade de execução de movimento também altera a carga. Será que eu tenho que treinar em toda angulação ou não? Então, assim, são coisas que ainda não estão totalmente claras. O que essas revisões trazem para nós é que é sempre numa carga tolerável. Aqui, eles falam assim, de conforto relativo, que é o que não gera dor, mas que gera um desconforto do exercício por si só, que seria a mesma coisa do outro membro. Talvez uma dica aqui seria assim, se eu tiver uma tendinite de ombro, pensar que é de ombro, e for no tendão da cabeça longa do bíceps, vou lá, posso tentar fazer uma suposição de carga de RM para o braço não lesionado, levando talvez em consideração qual que é o braço dominante e tal, mas para ter uma base. E depois passo para esse braço. Ou é o olhômetro. Infelizmente, a gente não pode... felizmente, a gente pode ir por isso, né? Porque a gente tem como ir aumentando, dosando, e sempre avaliar o que ela falou, compensação e dor. Não é interessante fazer exercício com dor, porque a dor gera inibição da contração muscular. E é por isso que não é bom, não é recomendado, não é legal fazer com dor, tá? Hernani, pode abrir seu microfone aí, pode falar. Olá, boa noite a todos. Um fator que eu prestei atenção, talvez pelo fato de eu lidar com tendinite no tendão de Aquiles e já tive no ombro, é que a dor, ela se altera de acordo com o momento em que essa pessoa está. Então é difícil estabelecer protocolos, sendo que, às vezes, em um dia, esse paciente, o aluno, ele vai chegar com uma determinada escala de dor.
no outro momento pode ser que essa dor seja muito diferente. Então, ou lidar com, se tem muita proximidade, conversar com o paciente e ver, né, como ele está hoje, e aí a gente pode avançar um pouco mais ou regredir, ou então usar algum tipo de escala para ele mensurar a dor. Por exemplo, pode ser uma escala de Borg, que diz em relação ao esforço, ou então pode ser uma escala de dor, para que ele consiga nos falar mais ou menos como ele está naquele momento. Aí a gente pode avançar no dia que ele estiver bem e recuar um pouco no dia que ele estiver com mais dor. Às vezes só uma caminhada já pode ser o suficiente para o tendão de Aquiles dele já sofrer naquele dia. Nani, muito bem colocado. A gente tem uma variação enorme diária, né? E se a gente que às vezes é saudável, não tem dor, não tem problema, já tem uma variação diária, imagina uma pessoa que já está sofrendo, por exemplo, com uma tendinite crônica, ou mesmo que seja aguda. Então, muito bem colocado. E eu acho ótima essa dica também de perguntar, né? Como que tá? Tá tudo bem? Talvez não lembrar a pessoa da dor, mas falar assim, e aí, como é que foi hoje? Como foi seu dia? E às vezes, através de um relato do dia, a gente consegue capturar. Aí ele fala, nossa, passei o dia sentado porque tá difícil. Aí a gente já entende, né? Alexandro, levantou a mão, pode falar. Boa noite. Tá me ouvindo certinho? Super estamos te ouvindo. Eu tô. Então, aí a pergunta que eu faço é, com base no treinamento excêntrico, em tendinopatia, será que a gente pode ir um pouco além? Por que não trabalhar o concêntrico também? Ou ficar só no excêntrico? O que a gente tem hoje de artigo é que o treinamento excêntrico é o que mais vai trazer o alinhamento das fibras, o rompimento microscópico de estruturas de colágeno e tal, dentro do tendão. Então, é por isso que a gente faz o excêntrico, né? O foco é no excêntrico. Mas não necessariamente a gente não vai fazer o concêntrico. Desculpa. Então, sim, a gente pode proporcionar o excêntrico como foco e o concêntrico. Então, por exemplo, pensar assim, um excêntrico com uma execução lenta e concentrada e um concêntrico mais, talvez, um pouquinho mais rápido. Assim, não pensando numa, como dizer, com velocidade muito alta, né? Tipo, menos de um segundo. Mas não tem problema colocar o concêntrico. Mas o foco mesmo é na fase excêntrica, que é o que os artigos trazem, que é o nosso... a nossa cerejinha ali do nosso tratamento, sendo o treinamento excêntrico, já é bem consenso. Sim, sim. Porque eu vi um estudo que aí eles fizeram um treinamento excêntrico, um treinamento concêntrico e outro grupo eles injetaram corticoides. E aí no treinamento concêntrico e excêntrico eles deram basicamente o mesmo resultado, quando comparados. Uhum. Entendeu? Por isso que eu questionei isso aí. E aí eles trabalharam também com carga progressiva, o indivíduo fazia 15 repetições máximas, e aí eles iam progredindo. Fazia 15, depois fazia 10, depois fazia 8, e com base nisso aí eles iam evoluindo com o paciente. Mas a parte de treino concêntrico e excêntrico não deram muita diferença, não. E era um grupo amostral grande? Eu não lembro. Eu vou dar uma olhadinha. Eu posso enviar o artigo lá no grupo. Boa. Eu posso mandar aqui mesmo. Boa. Vi que alguém levantou a mão, Hernani, pode falar. Um ponto que eu acho importante nesse caso, por exemplo, eu já vi estudos que conflitam interesse, né? Conflitam interesse não, resultados que são semelhantes. Nesse caso, como a gente está falando de reabilitação, um faz excêntrico e concêntrico, o outro faz só o excêntrico. E aí só o excêntrico já gera os resultados suficientes que o excêntrico com o concêntrico vai dar no mesmo. Como a gente está falando de pacientes que têm dor e estão de reabilitação, quanto menos ele fizer e ele gerar o melhor resultado, é melhor porque a gente está fazendo com que ele tenha menos dor, com que ele passe menos tempo na fisioterapia, com que ele se reabilite mais rápido. Então, acho que nesse caso, nessa questão de custo-benefício, é melhor ele fazer talvez aquilo que gera o melhor resultado e por uma eficiência melhor, talvez o excêntrico já seria o suficiente, ao invés de fazer o excêntrico e o concêntrico também,
porque pode gerar um pouco mais de dor, um pouco mais de fadiga, maior tempo de recuperação de uma sessão para outra, e acho que é por aí. Boa, bem colocado. É uma ótima coisa, mesmo porque a gente tem que pensar na organização da sessão como um todo, né? Seja de uma reabilitação por si só, como uma de treinamento que a gente pode incluir parte dela de reabilitação. Justo. Alexandre, pode falar. Isso aí que ele falou. Mas também a gente tem que lembrar que a gente tem que adaptar o indivíduo às demandas das atividades físicas do dia a dia dele. Então, é legal ele recuperar rápido e tal, mas não é tão legal ele recuperar rápido e depois ele voltar para as atividades do dia a dia dele e a dor dele voltar porque a musculatura, o tendão ali não criou resistência o suficiente. Porque durante o dia, as atividades que ele faz mais exercício concêntrico, mais atividade concêntrica do que excêntrica. Então, o ideal é fazer o meio termo e adaptar ele às atividades, com base nos exercícios. É o meu ponto de vista. Não, sim, mas todas as atividades de recuperação, de reabilitação, elas sempre são voltadas para as funcionalidades. E por isso que é muito individualizado. Então, sempre que existe as avaliações, a gente sempre identifica o que aquela pessoa faz no dia a dia, quais são as tarefas diárias, exercícios diários. Então, tudo é muito voltado para o funcional. Hoje em dia, há muitos anos, isso já evoluiu na reabilitação. Então, antigamente trabalhava muito, talvez, padrões de movimento clássico, mas hoje não, hoje é totalmente funcionalidade. Por isso que, assim, estudando, tendo conhecimento, fazendo uma boa habilitação, esse indivíduo, em menos tempo, ele recupera muito bem e isso evita, né, junto com a educação do paciente, isso evita com que ele retorne à reabilitação, ao período de reabilitação. A gente, né, quer acelerar logo para que ele saia e tenha qualidade e funcionalidade toda retomada. Felipe, você que levantou a mão, né? Pode falar. Isso, Luísa. Só para ter um comentário acerca do que o Alexandre falou, em certo ponto eu entendi um pouco do que ele disse, até porque já vi até fisioterapeutas bastante renomados e conceituados do Brasil comentando sobre isso, sobre o paciente acabar de sair da reabilitação, voltar a fazer o que estava fazendo e se lesionar de novo, né? E é uma coisa que atualmente, infelizmente, é comum, mas isso muito mais pelo fato da falta de observação do profissional do movimento, que seja ele terapeuta ou que seja profissional de educação física, e olhar as desigualdades, as disparidades entre o que está sendo reabilitado e o que ocasionou essa lesão. Por exemplo, quadríceps muito forte, tendão patelar muito fraco, né? O jogador de futebol exerce uma força muito grande com o músculo, mas o tendão não estava preparado para receber aquela tensão de carga toda. Então, ele vai se lesionar, ele vai romper. Quando volta da fisioterapia, esse tendão ele precisa estar num nível aceitável para que esse atleta volte a fazer a jogada dele, né? Então, é fazer a reabilitação observando todo um conjunto de trilhos miofaciais, né? De sequências de alinhamentos de força, enfim. É a observação mais do paciente, sabe? Eu queria deixar esse comentário para o Alexandre, que teve esse comentário, é você observar. Como eu costumo dizer, né? O exercício está para todos, mas nem todos estão para o exercício, né? Então, cada etapa por cada etapa. E uma coisa importante a gente lembrar é a educação do paciente, que cada vez tem se tornado o maior foco de temas de discussão, e que a educação do paciente é o que possibilita com que ele continue sua jornada de exercício físico, fora da reabilitação, de forma com que ele mantenha a sua qualidade obtida numa fase de recuperação e ele entenda do seu problema para que não volte a ter esse problema. E tanto que a gente vai falar muito disso hoje dentro de dores de ombro e dores de coluna, que é fundamental fazer essa etapa. Cíntia, pode falar. Então, eu já estava pensando uma coisa aqui, na hora que você falou sobre isso, da educação do paciente, e aí me bate muito essa questão da dor do paciente no exercício.
eu noto que muitas vezes se você fica perguntando para o paciente se está doendo, ou se você dá muita atenção à queixa de dor, e a pessoa não tem uma educação para o movimento, não tem um costume do exercício, qualquer dor muscular ou desconforto durante o exercício, ele pode cair nessa de tá doendo, e não querer fazer, né? Então, eu acho que essa questão da dor precisa estar muito aliada a essa questão da educação do paciente. Eu acho que você não só perguntar como ele está no dia, mas também sempre estar dando informação para ele do que é a dor, o que é o desconforto do exercício, né? Enfim, qual dor é a dor problemática, né? Ou não, essa é normal, enfim. Boa. E aí, podem anotar aí, vocês vão ter 2 palestras de dor. Uma é o professor Liebano, que é do dia 27, que é a palestra. Ele vai falar dos mecanismos fisiológicos da dor. E o pessoal que veio da turma 2, acho que já passou por essa palestra, que é a do professor Arthur Padão. O Arthur ele é uma palestra que a gente coloca na disciplina junto com doenças metabólicas, se não me engano. O Arthur Padão fala exatamente isso, Cíntia, exatamente isso. Porque ele trata pacientes de dor, ponto. Dor de qualquer origem, de qualquer. Ele não tem uma linha específica assim, eu só trato paciente da ortopedia, do neurológico. Não, ele trata dor por meio de exercício. Essa é a linha dele, né? Ele é um cara sensacional, que ele é 100% prático. Ele nem é professor, ele dá palestra. Mas vocês vão ter também, e é aí que ele vai entrar nesse aspecto de... Ele traz um monte de dica, um monte. A palestra dele é sensacional. Bom, tópico de tendinite, tudo bem? Lembrando, cada caso é um caso. Tendinite crônica acaba tendendo a ser um pouco mais difícil mesmo de tratar, mas por meio do exercício é fantástico. Tendinite aguda não é da nossa alçada, mas quando envolve um certo grau aí de lesão de tendinite aguda, é importante o uso de alguns medicamentos, ou talvez tópico ou oral, mas isso não é da nossa alçada, né? Mas é bom a gente saber que existe essa possibilidade para que nosso paciente obtenha o melhor tratamento possível, tá? Pode falar, Felipe. Luísa, deixa eu te perguntar, a tua opinião, voltando mais uma vez ali na dúvida da colega, no caso ela coloca qual a resistência, qual o peso, né? Eu, particularmente, gosto de tratar muitos casos que chegam para mim de tendinite, né? Algum tipo de lesão assim, no treinamento excêntrico com elástico, por ser uma resistência variável. Uhum. Qual a tua opinião? Você acha que seria melhor a resistência variável, no caso elástico, ou o peso físico? Desculpa o barulho. Imagina. Nossa, depende muito da situação. O elástico ele causa muita dor porque ele é instável também, né? Além de diferenças de tensão que ele causa ao longo do comprimento dele e da angulação, e dependendo da gravidade, posicionamento, né? Ele é instável e a instabilidade dele também pode gerar mais ainda requerimento de propriocepção, de contração muscular, e por isso que acaba gerando um pouco mais de dor. Eu acho que tudo depende do movimento que a gente está fazendo. Se dá para substituir por um peso momentaneamente, depois a gente vai para o elástico. Se mudar a angulação, acho que tem muita variável. Se você tiver assim, uma situação específica que você tenha vivenciado e quiser lembrar aí, pensar, falar, e daí a gente pode pensar mais nesses aspectos. Mas eu gosto muito do elástico, gosto muito do peso livre, mas cada um pensando na biomecânica de onde que está sendo a aplicação da força, onde está sendo gerada a força, qual é o ângulo, e tudo isso a ser pensado. Leopoldo, estou vendo aqui sua dúvida. A gente vai responder sua dúvida hoje. Tudo bem? Não vou responder ela agora, não. A sua dúvida sobre recomendações e contraindicações sobre hérnia de disco. A gente vai falar sobre isso, né? Agora, nos próximos capítulos. A próxima dúvida é do Gleison, que ele postou hoje de manhã. Eu não tive tempo de trazer muitos conteúdos, mesmo porque o conteúdo pé eu deixei para falar mais para frente nos plantões,
porque acaba entrando em alguns casos clínicos que eu coloco em outras questões também. Mas vamos ler aqui, ó. Olá, professora, boa tarde. Estou com um aluno que rompeu o tendão de Aquiles no futebol. Fez a cirurgia, foi para fisioterapia e já está liberado. Na minha avaliação, observei medo ainda da pisada, pisada com eversão de tornozelo, pisada com o pé para fora, usa para apoio. Eu entendi isso. Relata dor no dorso do pé e sem muita amplitude de movimento. Estou fazendo liberação miofascial no local, logo então, técnicas para melhorar a amplitude de movimento e fortalecimento. Essa dor no dorso do pé, o porquê? E que posso acrescentar para melhorar ou retirar? Gleison, não sei se você está aí, mas o que eu gostaria que você ajudasse a gente, depois a gente fica para próximos plantões. Primeiro, né? O que eu ia perguntar aqui? O que você está fazendo de liberação miofascial, em qual local, né? E as minhas indicações primeiro, porque a gente não pode ir lá e chutar a dor, né? Falar assim, eu acho que é por conta disso. Eu suspeitaria de algumas coisas e é por isso que a gente tem que dar uma testada. Eu suspeitaria de, primeiro, tendinite dos extensores, dos extensores do pé, porque é o local de onde passam os tendões extensores, é justamente no dorso, e às vezes por conta de uma pisada com inversão, não, mas principalmente a eversão, que é o pé para fora, né? Acaba que os dedos eles se estendem para ajudar na inversão, então pode ser que tenha uma tendinite envolvida aí, mesmo que pequenininha, mas como são tendões tão fininhos e pequenos, já gera um desconforto. Pode ser isso, pode ser uma tensão de fibulares e que está levando essa tensão para tendão dos fibulares e também dorso do pé na extensão e na eversão. Pode estar relacionado a uma pequena inflamação de membrana, na membrana que seguram os extensores. Então, são algumas coisas. O que eu sugiro? Faça a avaliação de onde está exatamente a dor no dorso do pé e qual estrutura que está ali em cima. Então, a gente tem os extensores, né? Pé de extensão dos dedos, você vai conseguir pelo menos visualizar o local da extensão, dos extensores, ou sentir a tensão no dorso. Toca, vê se ali que está doendo. Dá para fazer a contração contra-resistida dos dedos extensores do pé. Tudo isso a gente consegue ter uma ideia, né? Porque faz parte da avaliação para entender onde está essa dor. Eu vou depois também deixar nos comentários, mas se você puder contribuir com a gente vai discutindo esse caso clínico aí para entender. Minha percepção é essa. Precisa um pouco de avaliação para saber que local do dorso para dar continuidade. Se alguém tiver uma contribuição aí também. Eu diria que a liberação miofascial, não sei onde ele está fazendo, mas eu também diria assim, liberação miofascial vai ajudar bastante em toda a parte da perna, principalmente posterior e lateral, e um pouco, talvez, anterior para o lado do tibial anterior, mas se já está fazendo um bom fortalecimento, já está fazendo liberação, é só talvez acertar qual local, e daí depois, se tiver a tendinite, tratar a tendinite. Alguém quer fazer alguma contribuição? Ou já passo para a próxima dúvida? Próxima dúvida. E aí, Leopoldo, entra na sua dúvida em partes. O Bruno mandou para a gente assim: olá, professora, tudo bem? Tenho uma dúvida. Tenho uma aluna com hérnia discal entre L5 e S1. Fizemos todo o trabalho de reabilitação e em alguns meses ele já não sente mais dor. Muito bom. Fizeram um ótimo trabalho. Porém, desde quando ela teve diagnóstico, ela sente uma parestesia na parte posterior da coxa. Seguimos com os protocolos de fortalecimento para a região, porém sem muita evolução na melhora da parestesia. O que pode estar causando essa sintomatologia? Algum artigo relacionado? Grato desde já. Eu postei um comentário, né? Vou conversar com vocês, mas aqui a gente tem muita coisa legal para conversar. E assim, muita coisa legal que eu sempre gostei muito e curiosamente, daí quando a gente gosta, parece que acontece com a gente, né? Aconteceu comigo. Então,
Eu consigo falar de casos de paciente, consigo falar do meu caso particular e a gente tem uma boa discussão. Bom, primeira coisa de tudo, eu acho que isso até o Libano fala na palestra, ou o Arthur. Lesão, ou melhor, hérnia, protusão discal, não necessariamente causa a dor que o paciente está sentindo. Pode, como não pode causar. Então, tem muita gente que fala assim, ele tem hérnia, nossa, que problema. Nem sempre. Às vezes a pessoa tem uma leve protusão e causa muito mais problema do que uma pessoa com 3 hérnias diferentes, em diferentes locais. Então, não associem que a hérnia está atrelada à dor, necessariamente. E uma disfunção, uma perda de capacidade, não pode fazer exercício. Muito pelo contrário, é necessário fazer exercício físico. E o que a gente tem que observar é realmente como que o paciente está se comportando ao longo do tempo e tudo que a gente pode fazer por ele. Nesse caso aqui, então vou comentar aqui, depois eu vou entrar em outros detalhes que eu tenho slides sobre isso. Eles fizeram um bom tratamento, não tem mais dor, mas tem algo que incomoda bastante, que é a parestesia, que é uma sensação diferente na pele. Seja queimação, seja eu não sei se vocês já tiveram dor na pele. Dor na pele acho que é uma das piores coisas que eu já senti, assim, porque a pele mesmo de passar o dedo, assim, ela dói muito. Dor na pele pode ser queimação, pode ser pontada, pode ser coceira, tem vários tipos. Nesse caso, ele não falou o que é. Mas, quando a gente olha a região, parte posterior da coxa, a gente pode olhar os famosos dermátomos. Dermátomos são os locais onde as raízes nervosas que saem da medula vão inervar. Para a região posterior de coxa, eu acho que eu escrevi ali, entre S1 e S2 que inerva, mas se for mais para o meio da coxa, região medial, L1 e L2. Provavelmente é a parte posterior, porque falou L5, S1, então deve estar por ali mesmo, porque o dermátomo pode mudar um pouquinho de pessoa para pessoa, pode pegar, às vezes, uma inflamação na região da hérnia, onde está possivelmente pinçando essa raiz nervosa, pode gerar uma inflamação e os fatores, né, os mediadores inflamatórios aumentam ainda a inflamação e pode causar problemas em outras raízes nervosas. Então, eu creio que seja mais essa região de S1 e S2, bem nos isquiotibiais, né? Bem na pele ali dos isquiotibiais. E, gente, essa dor é muito chata. Quem já sentiu parestesia é muito chato, porque de sentar já incomoda. Com uma roupa já não é legal. Só que o tratamento não é... Ele precisa de exercício, mas o tratamento para retirar mesmo, melhorar a parestesia, não é baseado em exercício para aquela região. Ele tem até estudos que mostram que exercício físico regular, constante, ajuda a melhorar a parestesia. Mas não é que o fortalecimento daquela região vai ajudar diretamente a sensação. Então, aqui a gente tem muitas coisas a serem pensadas. Primeiro, para quem trabalha quem já viu isso, né, e isso é super fácil de fazer, a gente tem as distrações de coluna. Que basicamente é pegar as duas vértebras que estão uma junto da outra e se afastar um pouco, para causar alívio e, digamos assim, tirar a pressão desse disco intervertebral e tentar tirar o alívio que está ali pressionando a raiz nervosa. Distração de coluna lombar e comecinho da sacral é muito simples. É só, basicamente, deitar um paciente em decúbito ventral, né, com a barriga ali para cima, decúbito dorsal, com a barriga voltada para cima, colocar as pernas com os joelhos estendidos, mais ou menos uns 30 graus de flexão de quadril e fazer uma leve tração do quadril. Não recomendo fazer se vocês nunca viram, né? É legal vocês fazerem, talvez eu até possa pesquisar um vídeo ou outro na internet, mas é algo que traz um alívio bem imediato. Tem gente também que tem umas técnicas de colocar uma toalha na lombar e puxar a toalha, enquanto a pessoa está deitada na toalha. São coisas momentâneas. Para quê? Para ajudar essa região a recuperar. Além disso,
quando se tem uma linha de fisioterapeutas que vai para o lado de mobilizações de articulações, no caso vertebral. E daí é legal porque esse tipo de profissional consegue identificar exatamente quais são as vértebras que estão com rigidez ou hipomobilidade e quais estão com hipermobilidade. E aí focar em movimentar mais a região que está hipomóvel e estabilizar mais a região que está hipermóvel. E principalmente mobilizar a hipomóvel, porque hoje eu vejo bastante gente com problema de região na torácica por conta de uma torácica rígida, né? Uma coluna torácica que está hipomóvel. Fica a dica também aí. Eu até posso mandar, quem quiser, de movimentos para mobilizar a coluna, porque isso acaba trazendo uma movimentação dessa articulação. E uma vez que a gente movimenta, tem toda uma troca de líquidos, e essa troca de líquidos favorece vascularização, favorece troca de metabólitos e ajuda na recuperação. Então, super recomendo. E a gente mesmo pode procurar isso e fazer. Eu digo a gente, todos nós profissionais aqui, a gente tem essa capacidade de passar essas mobilizações. Outras coisas que eu comentei aqui, além dessa parte de manipulação de vértebra, de distração, que entra mais em terapia manual, eu comentei da liberação miofascial, porque toda a parte da região da face thoracolombar pode estar rígida, causando tensão, dor, inflamação e, consequentemente, promovendo essa sintomatologia que ela está relatando, tá? Liberações são muito legais. Mobilização neural eu acho fantástico. Se vocês já viram, tem um teste que acho que chama Slump Test, eu não vou lembrar o nome. Porque esses negócios de nome, às vezes a gente não quer ficar decorando, a gente quer saber o mecanismo, né? É aquele teste que a pessoa senta com a coluna reta, estende uma das pernas, principalmente a perna, vamos dizer assim, que ela tá sentindo a parestesia, pezinho para cima estendido, e daí abaixa a cabeça. Isso faz com que todo o caminho neural, né, da medula, da medula desde a cervical até o final, seja esticado. E aí, se ela relatar, esse é o teste, tá? Se ela relatar um desconforto, um repuxo, ou como é que eu posso falar? Como se fosse uma fisgada, né? Isso é um teste geralmente voltado para o lado positivo. Claro que tem mais um monte de testes acerca para a gente fazer. Mas é esse teste que a gente pode utilizar para, por exemplo, fazer uma mobilização neural. E a mobilização neural é quando a gente pega as duas partes, não estica as duas partes, mas a gente vai uma hora para um lado, outra hora para o outro. Uma hora para um lado, outra hora para o outro. Então, a gente também tem essa técnica. E, por fim, acho que eu coloquei a movimentação. Eu coloquei mobilização, mas é movimentação da região do quadril, no sentido de fazer aquela retroversão e antiversão do quadril, porque a movimentação do quadril movimenta a região entre sacral e lombar e acaba também trazendo o alívio. Tá? São todas técnicas da área, todas a gente pode pesquisar, entender melhor, saber como aplica. Eu posso tirar todas essas dúvidas. Eu só não vou me aprofundar detalhadamente, porque a gente não tem tanto tempo, mas eu posso mandar vídeo, eu posso gravar vídeo, fazer o que vocês precisarem. A última entra... Espera um pouquinho, Felipe, vou só terminar aqui minha linha de raciocínio, eu já te chamo. A última técnica entra um pouco mais na área de neurologia, da fisioterapia. Todos também conseguimos aplicar, que é dessensibilizar a pele. Isso envolve passar coisas nessa pele para que a pele vá se acostumando com diferentes estímulos. Então, geralmente, uma pele muito sensível, a gente começa com algodão, com tecidos bem suaves, e vai passando, por exemplo, uma escova mais suave, depois uma escova um pouco mais áspera, até a pessoa melhorar essa sensibilidade, porque às vezes é um resquício mesmo da lesão, tá? Pronto, Felipe, pode falar. Professora, só uma dúvida. Visto todas as técnicas que a senhora falou, principalmente as técnicas de mobilização articular,
ali da coluna e tudo mais, é uma coisa que eu gosto bastante também, inclusive eu utilizo bastante no meu dia a dia com os meus pacientes. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar e que talvez possa levar a solução do quadro clínico dessa paciente, é que eu já tive uma paciente assim, com os mesmos aspectos, né, com a parestesia de posterior de coxa, vindo de uma herniação, né, uma protrusão discal, no mesmo local L5, S1, e o que estava dando problema foi o piriforme dela. O piriforme dela estava tão tenso e contraído, que estava comprimindo o isquiático e isso daí estava gerando a parestesia. Então, o simples dry needling ali naquela região e o alongamento do piriforme resolveu o problema dela. Bem lembrado que eu vou falar aqui, ó. Justamente. Eu não me aprofundei aqui, mas você tá certo, é isso mesmo. Além, isso a gente está pensando naquela região, né? A gente está pensando assim, no que aquela região pode estar trazendo. Ainda vou falar do core, né? Da estabilização do core, dos exercícios que podem ser incluídos. Mas além daquela região, que é onde a gente eu gosto muito de pensar assim, essa é uma região, mas e o corpo todo desse paciente? O que está acontecendo no corpo todo? Qual que é o trajeto inteiro desse neural? Então, você tocou num ponto muito legal e eu vou trazer para a gente a localização, o que a gente pode fazer com o piriforme. Muito bem lembrado. Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário ou a gente já pode ir partindo aí para as nossas reflexões relacionadas à coluna? Porque daí eu inverti, porque já que o Bruno deu esse ótimo caso clínico para a gente, né? Pode falar, Felipe. Luísa, eu queria te pedir para tu não esquecer de enviar para a gente aquela tração de coluna que tu falou que o paciente deita as pernas Tá. a 30 graus, que eu fiquei bem curioso. Eu acho que eu ainda não vi essa tração. Geralmente eu costumo fazer muito a tração no Cadillac, né, do Pilates, com as molas, o cinto de tração. Faz uma tração bem legal. Ou então, quando o paciente está em casa, travesseiro debaixo da pelve, ou então peço para ele colocar a pelve perto na borda da cama, segurar e relaxar os membros inferiores, isso vai dar uma tracionada legal na coluna dele, na lombar dele, mas eu acho que essa eu não vi, então eu fiquei curioso. Pode deixar. Essa é a técnica que acho que a gente mais aplica para tração de coluna em técnicas de terapia manual. Eu gosto bastante porque alivia na hora, assim, só que dá trabalho pra gente, que é pra gente, viu, galera? Então, assim, é legal, é ótimo para o paciente, mas a gente também tem que se prevenir bastante e saber fazer uma pega que é favorável para vocês. E depende da altura de vocês, depende da altura da maca, se vai ser no chão, se vai ser na cama. Mas eu vou procurar vídeo e se eu não achar vídeo, eu gravo aqui em casa, não tem problema nenhum. E mando, tá? Muito bom. Reflexões da semana 2. Eu gosto de mandar essas reflexões para ir gerando mesmo a dúvida na cabeça de vocês, para vocês irem se perguntando, porque são coisas que tenho quase certeza que todo mundo vai passar por isso. Não digo pessoalmente, eu digo profissionalmente. Eu espero que só profissionalmente. E das dúvidas, eu quero agradecer a Hernani, José Eustáquio e também o Matheus, que contribuíram lá, né? Porque eles não iam poder estar presentes, então eles contribuíram lá com a discussão e a gente acaba entrando hoje em coluna vertebral e depois a gente fala sobre ombro. Se eu ficar me estendendo muito, qualquer coisa eu deixo ombro. Não quero deixar ombro para semana que vem. Vou falar hoje. Mas não tem problema, a gente vai dar conta. Então vamos para a lombalgia. Lembrando das hérnias de disco, de protusões, como eu já falei, não há necessidade de ter dor em função disso. O outro ponto muito importante que o Felipe já trouxe para nós aqui, e é um ponto que eu gosto muito de conversar também, é sobre o piriforme. Piriforme é músculo que a gente esqueceu por muito tempo, não sei porquê, e voltou à tona nos últimos anos. E tem uma síndrome relacionada a ele, que é a síndrome do piriforme, porque justamente quando ele está tensionado, encurtado, ou sendo muito utilizado, e está ali, às vezes, com uma contratura, ele pode promover a compressão do nervo ciático.
né? Ou no nervo ciático, que é o nome mais comum, mas o ciático, o nome que o nosso aluno, o paciente vai falar, né? E isso é muito prevalente em grávidas, por conta do posicionamento que a pelve toma, por conta da abertura da passada, né? Porque da causa que é por conta dessa rotação aí que a mulher ela faz uma rotação de quadril e isso interfere diretamente no piriforme, diretamente. Então, muitas grávidas que têm dor na lombar, só de tratar o piriforme, a lombar já alivia. Eu já tratei algumas grávidas e era muito característico isso. Grávidas são bem propensas, muitas mulheres são propensas por conta da pelve mais alargada e que acaba colocando em desvantagem essa musculatura. Então, um local a ser investigado é piriforme. Como fazer a investigação é bem simples. Se vocês colocarem a pessoa em decúbito ventral, barriguinha para baixo, vocês localizam onde está o sacro da pessoa, tá? Pede licença, pelo amor de Deus, sempre que for tocar uma pessoa, sempre pedir licença, por favor, né? É o básico. Mas encontra o sacro, onde está, né? Mais ou menos a posição dele. E se vocês tiverem habilidade, né? Já vai direto na proeminência óssea aqui do fêmur. Esqueci. Trocânter maior do fêmur. Quem não tem tanta prática, pede para o paciente dar uma virada no pé. E vocês conseguem encontrar facinho, a hora que a perna roda, consegue fazer fácil. Ou se não, dobra o joelho e dá uma rodada também na perna. Encontra essas duas estruturas. Aí, mentalmente, liga as duas estruturas. O trocânter maior do fêmur com o sacro. É mais ou menos essa região de inserção do piriforme. Acha o ponto médio e faz uma pressão. Provavelmente, na hora que vocês vão fazer a pressão, ou vocês vão sentir que está bem tenso, ou a pessoa vai quase gritar de dor. E aí vocês vão encontrar um ponto de dor que a pessoa nem fazia a menor ideia que ela tinha. O tratamento é muito simples, pode ser basicamente aquelas compressões manuais para aliviar mesmo contratura, mas uma coisa que eu acho muito mais prática de fazer, porque às vezes a gente não tem tempo na nossa programação diária ali, enfim, eu falo para a pessoa pegar uma bolinha, tipo bolinha de tênis, sentar no lado, colocar a bolinha no lado que tá a contratura e sentar em cima. Não tem erro. É o método mais fácil que existe. Ou senão a gente pode tratar, né? Fazer toda a liberação. Tem o alongamento do músculo piriforme, que é fazendo aquele posicionamento de perna em 4 e mantendo o quadril a 90 graus, tipo sentado, coloca uma perna sobre a outra, tipo sentando com a perna em 4 e empurra o joelho para baixo. Também ajuda a alongar o piriforme. Esse é o outro tratamento. Tá? Então, investiguem piriforme. Outras coisas que podem doer na coluna. O ligamento pode estar inflamado. Então, também tem tempo de recuperação. Por isso que uma dor aguda é complicada na coluna, porque ela está inflamada. E daí, ligamentos inflamam, causam dor. O Odilon me perguntou aqui. Luísa, essa questão do piriforme também está relacionado com alunos que têm listese nessa região? Sim, pode, mas não necessariamente a listese. Acho que não necessariamente. Sempre válido pesquisar, fazer a investigação de avaliação, mas não há relação, acho que direta. Acho que não, né? Não vi isso. Tratamento Leopoldo. Leopoldo, sim, posso repetir. O que eu falei foi do piriforme, era isso que você quer que eu repita? O alongamento, eu acho que eu consigo repetir aqui, vocês podem ver. Já que eu tô aqui virtual, né? Vamos ver se consegue ver. Bom, aqui é minha perna. Se vocês colocarem a perna uma cruzada assim, ó, é o 4, né? E empurrar o joelho para baixo. Conseguem ver? Ou a câmera tá muito ruim?
Legal. Dá para ver, Tá sim. dando para ver. Movimento em 4. Geralmente, uma pessoa que vai ter o piriforme tenso, ela vai cruzar a perna assim, ó. Uhum. Ela não vai conseguir colocar embaixo. Daí tem que... Aí vocês podem só empurrar, ou pode contrair um pouquinho, né? A pessoa empurra para baixo e depois alonga. Que é o contrair e relaxa. Pronto. Felipe, pode falar. Vi que você levantou a mão. Que o Odilon tinha perguntado sobre a listese, né? E o piriforme. E, assim, eu atendo bastante gente com lombalgia, problema de lombar, enfim, bastante relacionado com essa região do core. Cara, 90% dos casos, assim, salvo os 10%, mas 90% dos casos, mas por conta do grande período que essa pessoa passa sentada, porque geralmente essa pessoa que tem problema de lombar, ela vai ficar ou muito tempo deitada ou muito tempo sentada, nunca muito tempo em pé, porque vai gerar muita dor. Então, o piriforme quase sempre vai estar tensionado, e a liberação dessa estrutura vai trazer um alívio sensacional para esse cara. Nunca é demais, né, liberar o piriforme. Concordo. E você mencionou um ponto que eu vou destacar aqui. Saiu um estudo faz alguns meses já, mas foi bem na época da pandemia. E eles estudaram diversas pessoas que tinham home office e estavam trabalhando em mesas. E aí eles dividiram essas várias pessoas em grupo de pessoas que ficavam sentadas, pessoas que ficavam em pé, proporcionaram, né, mesas para trabalhar em pé, e pessoas que alternaram, acho que ao longo do dia. Eu sei que no final do estudo, a diminuição da dor na região de coluna lombar e torácica e cervical foi enorme. Enorme. Então, se eu tenho uma coisa para recomendar e que eu posso falar seja mais ativo durante o dia. Então, se não pode trabalhar em pé porque não tem a estrutura, que marque de tempo em tempo para levantar no banheiro, levantar, fazer... eu tenho que pensar, eu tenho que olhar alguma coisa e ficar pensando. Levanta, fica em pé e pensa. Se não tem que olhar para o computador, né? Eu tenho que fazer uma conclusão aqui, vai dar 15 minutos. 15 minutos em pé, então. Essa é uma recomendação fantástica, que é não ficar 100% do tempo em pé. É quebrar isso em partes. O Leopoldo fez uma pergunta importante. O borboletinha, eu sei que o alongamento borboletinha pode ser utilizado? No caso, não. Ele não ajuda a alongar o piriforme, ele alonga adutor. Por conta do posicionamento mais de abdução da perna que a gente faz na borboletinha. E isso acaba dando preferência para adutor do que para o piriforme. Então, não tanto. E acho que a posição da borboleta, ele até ajuda, mas o melhor mesmo é esse que a gente mantém a perna mais reta e não na abdução. Bom, outras coisas aqui, a massa toracolombar é bem legal também, é interessantíssima de ser pensada, né? Porque é ela que carrega essa carga de tensão. Então, a liberação miofascial vai ajudar muito. Às vezes, a face toracolombar é quem manda a atenção para a piriforme ou vice-versa. Então, fazer um combo de liberação, de alongamento, né, facial para essas duas estruturas sempre vai favorecer alguém que tem com uma dor na lombar, porque mesmo que a dor seja originária de uma hérnia de disco, essas estruturas, principalmente a face toracolombar, vai ficar tensionada. Então, é recomendado sim fazer a liberação. Tá? Thais Araújo comentou aqui, ó. Nessa fase da pandemia, atende diversos casos clínicos de dor lombar, síndrome do piriforme, síndrome da amnésia glútea, clássica amnésia glútea, devido ao tempo prolongado sentado em frente aos computadores. Nossa, amnésia glútea é um ótimo tema, Thaís. A gente esquece de liberar o piriforme, esquece de ativar a região glútea para a gente ficar em pé. Então, e aí acaba estressando um monte de coisa. Sim, a gente acaba liberando... Sim, liberação de ponto enquadrado lombar é muito interessante e pessoas eu vou comentar também nas imagens a seguir. Bom,
Vamos para o artigo científico, né? Porque até agora a gente estava lá falando de algumas causas. Eu trouxe alguns artigos, são poucos, mas assim, achei que alguns relevantes, com resultados que podem favorecer aí a nossa prática, tá? Então, esse falou assim, ó, o efeito da estabilização lombar, o efeito da estabilização lombar e exercício de caminhada na dor lombar crônica. Incrivelmente, esse estudo viu que, mesmo comparando todos esses exercícios, evoluindo os níveis e outro grupo de pacientes só caminhando, os dois grupos tiveram melhora. Ou seja, é quase assim, não tem desculpa para não fazer exercício. Tem que fazer. Mas é claro que sempre é bom pensar nesses exercícios de estabilização lombar, que os estudos hoje mostram que eles estão mais, são bem mais, tem mais eficácia do que somente caminhada, apesar de caminhada ser algo importante para manutenção dos níveis de atividade física, melhora de metabólitos, diminuição de marcadores inflamatórios, liberação de outros marcadores, né, irisina. Então, aqui são alguns exemplos. Vou deixar nas imagens, não vou ficar comentando tanto de todas elas, porque são simples, tá? Mas quem tiver dúvida pode me perguntar. Esse é um outro exercício que a gente agora começa a ver mais artigo voltado para mobilização lombar e torácica. Porque antigamente a gente só via a mobilização técnica mesmo, a terapia manual fazendo. E agora a gente está vendo movimentação por meio de exercício. O que, para mim, isso aqui, a gente é chave para muito tratamento, principalmente hoje torácica. Porque a torácica, por conta, às vezes, da lombar, já ter dor, ter problema, falta de estabilização, aí quem fica rígido é a torácica. Então, eles dividem em dois grupos. Um grupo fez a mobilização torácica, então, por exemplo, ficar no espaldar ou em locais que a gente possa segurar e trazer a torácica para trás e depois à frente, como se fosse fazer a curva mesmo da cifose e trazer à frente. Aquele exercício, como que a gente chama no português? Ele é o cat-cow. Não é gato e vaca, né? Como é que é? Gato arrepiado. Arrepio de gato. Postura do gato. Gato arrepiado. O gato arrepiado é essa letra A aqui, ó. E o B? Não tem? Porque no inglês é gato-vaca. Não sei por que a vaca, mas... Gato e vaca. Mas, enfim, é o gato arrepiado que vocês conhecem. Esse aqui é um exercício semelhante a esse superior, mas ele faz a contração junto dos ombros para extensão, tá? Para ajudar ainda mais a estender a parte da torácica. E o outro bem simples na parede. Gente, coisas que nossos pacientes, alunos podem fazer tudo em casa. E isso que é melhor, porque a gente otimiza cada vez mais, né? E educa cada vez mais. E esse outro grupo fez exercícios isométricos. E eles viram que os dois grupos tiveram melhora, tanto funcional e da dor. Então, a gente tem que começar a focar, sim, em mobilização e também na estabilização. Os dois aí são dois fatores bastante importantes. Tá? Esse é um artigo muito legal. Ele é de 2019, não lembro. Não, ele é mais antigo, esse é 2015. Eles fizeram, nossa, achei super complexo assim o que eles fizeram. Eles pegaram um grupo e fizeram estágios de aprendizado de estabilização e contração do core. Primeiro começa um estágio básico de contração e estabilização do tronco, levantando a perna, o tronco à frente, coisa bem simples. No estágio 2, uns movimentos mais funcionais, né? Sentar, levantar, fazer agachamento, pegar um objeto no alto. E o grupo 3 é só movimento do dia a dia. Ó, estender a cama, né, colocar a roupa da cama. Aqui, no caso, é um movimento parece um movimento de golfe. Mas, por exemplo, sei lá, se essa pessoa ela varre o chão, movimento de varrer, né, o chão, passar um rodo, qualquer coisa que seja funcional, mas que ela consiga, então, fazer essa correlação com o que ela faz ali de reabilitação para a prática, tá? E aí eles compararam com outro grupo, um grupo que só fez o exercício terra.
Só que o exercício terra, primeiro, eles aprenderam o movimento. Aliás, eu acho que nas minhas anotações lá eu até escrevi todos os detalhes, tá? Eles aprenderam o movimento do exercício terra, progrediram em carga, fizeram tudo bonitinho. E o exercício terra parece que é o que todo mundo tem maior medo, né? Se tem dor na coluna, o exercício terra parece que é a morte. E não, eles viram que ambos os grupos melhoraram força, desempenho dos testes e a dor. Então, sim, a gente pode fazer exercício terra, mas com todos os critérios, com cuidado, avaliação. O ângulo de extensão e flexão de quadril tem que ser a proporção e a velocidade, né? Tem que ser no mesmo grau. Não pode, por exemplo, primeiro o quadril fletir, depois o joelho fletir. Tem que ser junto, flexão e extensão, para proporcionar uma boa biomecânica. Mas eles viram que o treino de controle motor, lá, o primeiro slide, melhorou o score de funcionalidade dos pacientes e também no controle motor. O que também é óbvio, porque se a gente treina o paciente para fazer um movimento funcional, ele vai performar melhor na funcionalidade, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, se vocês têm um aluno que já faz academia e vocês querem reabilitar ele, excelente focar no terra, porque ele vai querer fazer isso na academia. Né? É um exercício, por exemplo, academia, ou no crossfit, ou seja o que for. Mas se vocês vão lá e vão fazer um treinamento, uma reabilitação, e uma pessoa que tem um trabalho diário, e que o único exercício dela é caminhada, né, a caminhada, aí compensa reabilitar talvez aquele primeiro jeito. Né? Então, tudo depende do que vocês querem, o que o paciente de vocês quer para ele. Todo o tratamento, toda a reabilitação é sempre baseada na queixa dele. Sempre. Eu já tive muitos pacientes, né, idosos que falavam assim, ó, eu só quero conseguir sentar no chão para brincar com meu neto. Então vamos treinar sentar no chão. Ficar sentado no chão por 5 minutos, 10 minutos, qual a melhor postura. Então, é bem interessante a gente pensar nisso. Aqui, uma coisa para a gente lembrar, tem 2 slides sobre isso, lembrando da cinemática, né, ou melhor, da cinética dos movimentos do nosso quadril e relacionados com os movimentos da nossa lombar. Então, os movimentos do quadril, da pelve, interferem diretamente na nossa coluna lombar. Então, qualquer músculo dessa região vai ter interferência nos movimentos, como também vai interferir em dor. Então, por exemplo, a Thaís comentou aqui pra gente do psoas, e é bem aqui que a gente entra, ó, essa imagem. Por isso que sempre que vocês tiverem pacientes com problemas na região lombar, na região pélvica, analisem as musculaturas. Por isso que eu também estimulo, conheçam a anatomia, pontos de inserção próximos, não precisa ser tão específico, bordo medial do terço, não. A região onde se insere, onde, né, as inserções proximais distais, para vocês saberem fazer o teste e saber alongar. Porque aí a gente consegue ser bem mais direto no tratamento. Então, por exemplo, o músculo psoas maior, ele é um músculo bem importante aqui. Aqui eu acho, cadê ele? Tá aqui, ó, flexores de quadril. Ele é um músculo que sai lá da coluna lombar, passa por toda a parte interna da pelve, para se inserir lá no fêmur. Então, qualquer tensão nesse músculo vai interferir tanto no reposicionamento do fêmur, do quadril, como na lombar. E muitas das vezes, esse músculo, quando está tensionado, é ele que está causando dor na região da lombar. Simples. E daí a gente fica lá quebrando, às vezes, a cabeça, ou talvez a pessoa fica sofrendo com a dor meses, não procura ajuda, e às vezes uma simples liberação dessa musculatura alivia. Então, caso vocês queiram palpar essa musculatura, é muito simples também. Pessoa deitada de decúbito dorsal, né? Barriga para cima.
Flexão do quadril, então apoia o pé no chão, na maca, onde a pessoa esteja deitada. E o local da posição da mão de vocês vai ser mais ou menos uns 2 dedos para o lado e para baixo do umbigo. Se vocês não têm muito esse ponto de referência, eu também sugiro a crista ilíaca e a espinha ilíaca anterosuperior, aquela bordinha da frente da crista da pelve. E ali, mais ou menos uns 2 dedos para o meio, um pouco para cima também. Ali é uma região excelente de fazer a palpação. Tomem cuidado, porque geralmente a pessoa sente cócega, um pouco de dor mesmo, mas vocês conseguem ter um acesso a essa região. E o alongamento é o contrário, né? Fazendo uma boa extensão de quadril, com a coluna estabilizada e que mais? Acho que isso é isso, para elipsoas. São algumas dicas, né? São algumas coisas que a gente pode observar. E o teste é justamente a pessoa deitar, que está até na apostila, não lembro, mas a pessoa deitar em decúbito ventral e faz a flexão do joelho. Vocês vão ver que o quadril da pessoa levanta. Isso quer dizer que está encurtado. Tá? Qualquer coisa que eu esteja falando que vocês não sabem, vocês me falam que eu mando vídeo, tá bom? Por favor. Eu não quero me estender tanto em tantos detalhezinhos, porque às vezes vocês podem estar aí falando, professor, isso eu sei, isso é tranquilo. Tá? Ilipsoas, músculo da alma. Bem isso. Outras coisas a serem pensadas aqui, que eu gosto de falar, é o seguinte. Lembra que o quadríceps, que o reto femoral e os isquiotibiais, os dois são músculos conectados na pelve. Se esses são os músculos conectados na pelve, eles vão interferir no posicionamento da pelve. Consequentemente, interferem no posicionamento da coluna lombar. Tudo bem? Então, mas tem dor na lombar, tem dor na lombar. Às vezes, isso acontece com muita frequência, encurtamento de isquiotibiais. E encurtamento de isquiotibiais posiciona a pelve mais para trás, que é tipo uma retroversão mesmo. E retroversão é a posição que a gente fica relaxado na cadeira, assim. Então, às vezes, um alongamento efetivo de isquiotibiais também pode ajudar, tá bom? Vale lembrar que ilipsoas tensionado... A Deise está falando aqui, ó. Vale lembrar que ilipsoas tensionado causa um ilíaco posterior. Então, muitas das vezes é importante avaliar e tratar esse ilíaco. O ilipsoas, na verdade, ele causa a flexão do quadril, né? E a hiperlordose. E, consequentemente, a pelve, ela se posiciona um pouquinho mais à frente. Então, é bem importante mesmo lembrar disso. Alexandro falou do diafragma. Sim, diafragma, ele é importante na região torácica. Então, também é algo importante a ser pensado. Érica, dúvida aqui. Tem interesse em saber essa mobilização do pessoas, pois entendo que ele é muito profundo e por isso não consegui visualizar a mobilização. Pode deixar, Érica. Tudo bem se eu trouxer vídeos, só para eu não me estender tanto e às vezes eu acabo tomando muito tempo de todo mundo. Sim, por favor. Uhum. E vou trazer teste também, Érica. Mobilização de pessoas. Mais teste. Deise, diafragma está muito relacionado com dor cervical, certo? Olha, tem uma relação, porque o diafragma, ele está muito conectado na parte torácica. E problemas na torácica podem levar a problemas na cervical, e vice-versa. Então, pode, mas é uma relação, digamos, indireta. Eu diria que é uma relação indireta, mas tem relação. Ela é referência na nervação. Diafragma, eu tô pensando aqui, diafragma, né? T5, até T9, não lembro. Alguém lembra de cabeça aí? Eu vou fazer a pesquisa aqui.
Alguém lembra? Não, estou pesquisando já. Ah, maravilha, obrigada. É porque, assim, a região torácica eu sei que é a que inerva o diafragma, eu só não tenho certeza se é cervical. Quanto o Felipe traz para a gente? Por fim, de coluna, eu trago esse manual, digamos assim, da Universidade de Princeton, uma universidade bem considerada, assim, em relação aos seus estudos e ao que ela produz. E eu coloquei para vocês já lá nas atividades, mas eu vou deixar, deixei aqui, tem o link depois nos comentários e deixei algumas coisas aqui para vocês verem, que eles trazem exercícios de fortalecimento, de graus diferentes de dificuldade, alongamentos, todos relacionados à parte de estabilização lombar e voltado para a dor lombar, para a lombalgia. Então, é um material que fica bem legal aí para vocês, para a gente conversar sobre esse tema. Acharam? Professora, aqui eu vi em uns 3 lugares diferentes falando de T7 a T12, não sei se está correto. A Thaís falando, dentro do raciocínio osteopático, há relações metaméricas de inervação entre C3 e C5. Eu sei que tem correlação, mas eu não sei inervação direta. O Alexandre falou, se liga a cervical por meio de alguns ligamentos, sim. Thaís, do diafragma, nervo frênico. Sim, o nervo frênico, mas eu achava que era torácico também. Depois eu vou fazer essa pesquisa para nós com mais detalhes, tá? Inervação. Muito bem. Antes de finalizar a coluna, uma coisa que eu também queria comentar e que às vezes a gente esquece. E isso aconteceu comigo e por isso que eu gostaria de comentar. Uma coisa importante é que lembrar que essas inervações, as raízes nervosas, principalmente em região torácica, começo de lombar, elas vão, e cervical, né? Elas vão para a região também, não só pele, que é uma coisa importante a lembrar, mas também para órgãos, que é o que vocês acabaram trazendo aí, musculatura, por exemplo, diafragma, e que acaba se confundindo com órgãos internos. Às vezes, o que às vezes pode acontecer é que dores relacionadas, parecendo ser de órgãos, estão vindo de pinçamento na coluna. E foi o que aconteceu no meu caso, e por isso que é importante comentar, porque eu, fisioterapeuta, demorei uns 2 dias para cair minha ficha de que era isso. E só caiu mesmo. Eu só acreditei quando eu fui num colega meu, fisioterapeuta, porque eu não conseguia me manipular, e ele fez a manipulação, a gente acertou na técnica, na nossa dúvida, e daí depois eu fiz ressonância e detectei que eu tenho uma protusão na região da torácica entre T9 e T10. E eu tive dor que, para o médico, né, pelo que eu relatava, né, da minha dor, eu tive dor de vesícula biliar, começou com dor, parecendo que eu ia ter um infarto, porque subia a dor para o peito, mas eu sabia que não era infarto. Aí depois parecia vesícula, porque ele falou que às vezes a dor na vesícula ela causa uma dor também que pode ser semelhante ao infarto. E eu tive muita dificuldade de respiração, eu tive muita falta de ar, porque envolvia diafragma. Então, é interessante por quê? Porque eu passei por vários médicos, eu fiz vários exames de ultrassom, fiz exame de eletrocardiograma, fiz um monte de coisa, e eu fisioterapeuta, falando disso, sabendo disso, não me toquei que podia ser uma protusão. E eu não tive sinais clínicos antes, assim, uma dor na lombar, na região torácica, lombar. Então, é bom a gente ficar atento a todos os sinais. E se perguntar de onde está vindo, né? O que está acontecendo. Tá? O Alexandre também está comentando aqui. Tendo influência com o sistema nervoso autônico. Ah, sim, o sistema nervoso autônomo, com certeza.
sudorese, principalmente, toda uma alteração. Muito bem, tá claro na parte de treinamento. Eu não entrei também muito em exercícios de core, mas a gente pode também falar sobre isso caso seja necessário. Dúvidas de coluna lombar? Ficou mais claro, assim, coisas a pensar na lombalgia? Em que pontos a gente pode avaliar, olhar e manipular? Manipular exercício mesmo. Sim? Não? Leopoldo, comenta aí, o que não ficou tão claro? Recomendação e contraindicação? Tá. Eu tenho, no e-book, tem bastante coisa falando sobre, principalmente de contraindicação. Mas, no geral, o que a gente recomenda? Vamos fazer um geral assim, né? Todo exercício é importante que a coluna esteja estabilizada na sua curvatura própria. Então, muito antigamente ele falava em retificar a coluna. Não, a coluna tem suas curvaturas justamente para garantir essa distribuição de cargas e não ter tanta pressão entre os discos intervertebrais. Então, precisa ter curvatura, mas é a curvatura fisiológica com que a pessoa tem. E, ao fazer os exercícios, a coluna não pode se movimentar. A não ser que seja um movimento realmente que você está esticando lá para pegar alguma coisa e seja próprio para fazer um alongamento dessa coluna. Fora isso, a coluna fica estabilizada. Ah, mas no final do agachamento, a coluna tem que estar estabilizada, principalmente na musculação. Vocês vão ver lá na apostila, a gente fala sobre isso. Se eu não me engano, até no final dela, das últimas partes, assim, eu coloco bem claro sobre isso. Que qualquer movimentação na pelve, a lombar movimenta. Então, a pelve não se movimenta para a lombar não se movimentar. Então, essa é a primeira recomendação. Para estabilizar bem a coluna, eu sempre recomendo o treinamento do core, aprendizado e treinamento com o core. Se a pessoa tiver que ficar 2 vezes que ela vai na academia para aprender a contrair o core, é melhor garantir isso do que mandar ela fazer um monte de exercício sem saber fazer a contração do core. O core é fundamental. Outro exemplo próprio, hoje eu fui correr de manhã. Correndo, eu tenho essa minha protusão, que às vezes ela não tá legal. Ela fala assim, olha, hoje não tô bem. Durante a corrida, eu tenho que conscientemente pensar no core, travar a região do core e correr. E é só assim que eu consigo correr sem dor e passar o dia sem dor. Se eu não lembrar disso, se eu estiver cansada e eu não ativar direito, não é um bom dia para mim depois. Então, a ativação do core é fundamental em prevenção de lesão, em melhora para pacientes que já têm problema. Fundamental. Ah, mas não tem exercício que ativa bem? Tem vários. Eu tenho esse trabalho aqui, né, publicado por essa universidade aí, tem várias dicas. Hoje, atualmente, eu gosto muito de alguns exercícios. Um deles é ficar com a barriga deitado de decúbito dorsal, né, costas no chão, dobre o quadril em 90 graus, joelho em 90 graus. Fica lá, tipo fazendo uma mesinha com a perna. Apoia as 2 mãos no joelho e empurra o joelho, enquanto o joelho empurra a mão. É uma isometria e que faz uma ativação excelente da região do core. E é muito rápido, assim, é muito prático. Outro que eu gosto é nessa mesma posição, aí alterna em braço, né? Alterna um braço, estende para trás, na verdade é flexão, né? Flexão para trás, e a perna contralateral faz a extensão para baixo, e depois volta. O braço aqui na frente. Eu não sei nem se deixa eu ver se esse arquivo aí tem esse exercício. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui.
procurando aqui o nome do exercício para vocês. Ó, outro que é bem legal também é esse aqui. Eu preciso só mudar a minha apresentação de tela. Tela inteira. Aliás, minha recomendação, eu vou falar isso acho que lá no último plantão, é realizar aquecimentos que a gente faça ativação desses grupos musculares. Principalmente aí, por exemplo, uma musculação. Ó, não sei se vocês já viram isso aqui, esse é o bear, é o tipo urso mesmo. É um exercício ótimo para ativação, mas ele já é avançado. Então, para chegar nesse aqui, o que a gente faz? A pessoa deitada ao contrário, né? Ela faz esse mesmo movimento com perna e braço, só que com as costas no chão. E a coluna não pode mudar de posição hora alguma. A coluna tem que ficar totalmente estabilizada. Eu não lembro o nome do exercício. Mas é isso aqui, só que com a dead bug. Nossa, Cíntia, você me salvou. É isso mesmo, dead bug. Obrigada. Ó, é isso aqui. Obrigada. Esse aqui. Esse exercício eu acho espetacular, mas tem paciente que relata dor na coluna. Então, por isso que eu volto e falo, faz essa postura aqui, apoia as mãos no joelho e faz a contração isométrica. Esse é o mosca morta. Desassociação que chama, então, Mayara? Não conhecia isso como desassociação. É isso aqui. Ou aquele outro bear é mais avançadão, mas também tem aquele posição bird dog, que é o gato cachorro, bird dog. É o perdigueiro, né, que a gente chama. Isso aqui. São ótimos exercícios de aquecimento, né? Pensando mesmo em musculação. Aí, Leopoldo, você perguntou, né? Então, recomendações são essas. A minha única não recomendação, contraindicação. Pessoas que têm problema na coluna lombar, eu não recomendo fazer aquele abdominal clássico de deitar lá e fazer isso aqui, ó. Basicão, abdominal clássico, ó. Exercício abdominal. Por quê? Porque a pressão que ele faz... Esse aqui. A pressão que ele faz nas vértebras, isso em artigo. A pressão que ele faz, a força que ele exerce nas vértebras é muito alta. Então, eu evitaria. E mesmo porque, ó a coluna dobrando, né, flexionando, que é o que a gente tenta evitar. Então, mas professora, eu não consigo fazer ativação do abdominal sem fazer isso. Não, tem muito exercício, as pranchas estão aí para provar, né, que a gente consegue ativar muito bem o abdominal sem necessidade de movimentar a coluna. E esse de baixo. Rotação, eu não recomendo para quem tem problema. Esse aqui, né? Ó, pode ser com a perna até abaixada. Eu não recomendo quando a pessoa já tem um problema. De verdade. Para ativar o oblíquo, ó, vou ser bem sincera, para ativar os oblíquos, todo o exercício unilateral de perna, a gente vai falar isso nos próximos plantões, unilateral de perna ativa muito o oblíquo. Não há necessidade de fazer específico para oblíquo, porque unilateral de perna já é um brinco para os nossos oblíquos. Felipe, pode falar. Professora, queria dar uma dica para o meu colega Leopoldo, que não foi contemplado aqui, mas que é um aspecto muito importante, e eu sei que com muita informação, às vezes acaba até passando batido. Que na hora da prescrição do exercício, isso principalmente para a galera que trabalha em academia, e também, enfim, treinamento funcional, enfim, você tem que pensar em como essa hérnia tá protrusa, né? E você fazer a prescrição visando não gerar mais extrusão dessa hérnia, né?
Você fazer a prescrição desses exercícios no intuito de fazer a retração dessa hérnia cada vez mais para dentro da onde ela nunca deveria ter saído. Então, será que vale a pena? Como eu estava falando, o exercício é para todos, mas nem todos estão para o exercício. Vale cada momento a prescrição do abdominal para esse paciente, enfim, do agachamento, do deadlift, entendeu? Enfim, por aí vai. O lance é fazer a prescrição sempre pensando na hérnia desse paciente de uma forma que gere a início a descompressão e depois para que essa hérnia cada vez mais possa retroceder. É isso. Boa. É isso mesmo. Então, por exemplo, uma hérnia discal que é para posterior, quanto mais você apertar, digamos assim, a região anterior desse disco, né? Então, fazer a flexão da coluna para frente, esse disco cada vez vai mais para trás. Então, isso favorece essa lesão, o que não é o que a gente quer o contrário. Por isso que, assim, sempre a ideia de tirar a movimentação da coluna dos exercícios e garantir uma boa estabilização do core, porque quando a gente faz a força do core, a gente consegue gerar uma pressão interna que tira a pressão dos discos. E aí a gente consegue fazer uma boa base de treinamento para todo mundo. Mas também podemos pensar isso, em tirar a pressão para cada lado, né? Bem contribuído, Felipe. Mayara, pode falar. Mayara? Você está com a mão levantada e quer escrever para a gente? Pode escrever. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que a Thaís falou. Muito se fala em introduzir gradativamente os exercícios em casos de dor. Qual a experiência de vocês na cinesiofobia? Ótimo tema. Ou medo do paciente, aluno, à exposição dos exercícios? Pois há ainda uma linha de profissionais que adotam repouso no caso de dor, levando em consideração que esse paciente aluno já se consultou com outros profissionais nessa linha de atendimento. Ótimo tema. Esse é o tema da cinesiofobia, vai ser muito abordado pelo Arthur Padão, que fala sobre exercício físico e dor. Mas, é assim, a cinesiofobia entra também na linha que a Cíntia falou, não ficar falando da dor. Não adianta falar da dor. E aí a gente começa a falar do quê? Dos benefícios do exercício físico. Do quanto aquilo é benéfico, do quanto aquilo é bom, do quanto aquilo é favorável, do quanto aquilo é importante e é legal. E que não causa dor, não deveria causar dor. A cinesiofobia, ela é muito complicada e, assim, qualquer um de nós está sujeito a isso, né? É uma situação complicada. Mas, sim, é importante a gradatização da aplicação do exercício e, ao meu ver, do que eu vi até hoje, deixar a pessoa em repouso só favorece a pessoa a entender que o repouso é o que ela precisa e não o exercício. Então, eu sou bem contra deixar a pessoa com dor em repouso. Ela tem que se movimentar de algum jeito. E aí eles trabalham, o Padão, ele trabalha muito assim. Se você vai andar 2 minutos. Não, mas 2 minutos não faz nada. Não, faz. 2 minutos faz. Anda 2 minutos. Ah, mas eu não consigo andar. Não tem problema. Então, a gente pega um objeto e levanta para o alto. Ou a gente sobe uma escada. Então, é contornar a situação para que a pessoa entenda a necessidade de estar em movimento, de estar em movimento. Mas ele tem algumas outras dicas bem valiosas para a cinesiofobia. Mayara acabou digitando aí para gente. Quando fiz residência na área de medicina, passando pela área de orto, sempre foi falado da progressão do exercício, ou seja, não exercício errado, mas sim ajustes mecânicos para determinado ponto. Isso se aplica, em sua opinião? Igual em casos de pessoas alérgicas, vamos introduzindo aos poucos com aquilo que fazia mal. Espero ter sido clara. Sim, foi clara. A única coisa que a gente ainda não tem a certeza é, por exemplo, por uma fratura. Eu até conversei aqui com os professores, porque tem uns professores aqui que trabalham com implante, com implante, né, de artroplastia.
e muitos trabalham com fratura. E eles estão tentando fazer um protocolo de pesquisa para determinar exatamente o percentual possível de aplicação de carga depois de uma fratura. Então, será que se eu aplicar 10% de carga, né, sobrepeso, né, do peso corporal, nessa fratura, será que ela ajuda na reabilitação? Logo depois da cirurgia? Ou não? Será que eu tenho que tirar 100%, 10% na primeira semana, 15% na outra, e eles querem criar eles têm já, né, a palmilha que coloca no sapato para determinar o percentual. E ela está conectada a um aplicativo no celular, então a pessoa já tem um feedback direto. Eu acho que a única coisa que me vem à cabeça, Mara, que de tirar, assim, que não se aplica isso que foi falado da progressão dos exercícios, é essa que eu penso. Porque a gente não sabe ainda na literatura o quanto de progressão é importante e se é importante desde o dia zero. Só isso. Mas fora isso, eu compreendo que a progressão ela sempre é válida. Boa, muito bom. Imagina, Mara. E assim, são temas que a gente vai discutindo, né? Porque às vezes é o que o Hernani tinha comentado. Cada dia é um dia. O paciente às vezes chega num dia difícil, a pessoa chega na academia. Imagina uma mulher que está no período do ciclo menstrual, aquele período da menstruação. É outra situação, e a pessoa, ela é 100% saudável, mas é outro dia. Então, eu gosto muito de trabalhar também com base nisso, né? Sempre o dia da pessoa que determina em partes o que ela vai fazer em partes. Voltando aqui. Dúvidas? Nossa, já são 6h12. Quer dizer, 6h não, aí já é bem mais tarde. Eu já passei um tantão do horário. Como que vocês estão? Vocês querem que eu dê uma repassada aqui rápida do ombro? Porque isso cai na atividade 2.1. Eu posso dar uma acelerada aqui. Vocês estão muito cansados? Professora, por mim, mete bronca. Tá. Pode seguir. A Maia perguntando sobre as atividades colocadas recentemente. Sim, são as atividades 3 ponto alguma coisa, né? Deixa as atividades para a próxima semana. E sim, pode me perguntar no particular, que eu sempre pratico assim, ó. Eu olho meu e-mail, tenho a mensagem de vocês, eu vou na hora responder, tá? Eu pratico muito essa tentativa de resolução do problema imediato. Bom, ombro. Coisas bem rápidas para a gente conversar. Plano escapular, lembrando que o plano escapular é importante e tudo isso está na apostila, tá? Então é só uma recapitulação. Plano escapular tem mais ou menos 35 graus e esse é um plano que a gente prefere trabalhar no ombro, porque é um plano que proporciona uma melhor abertura da cavidade da glenoide. Então, aqui umas dicas baseadas em artigos, né? Os exercícios de lateralização, que eles falam na academia, mas é abdução do ombro, trabalhar mais voltado para o plano escapular, é bem isso aqui que esse cara está fazendo, tá? Por quê? Porque isso permite uma boa ativação do deltoide anterior, permite uma abertura melhor da cavidade da glenoide, para que o ombro, a cabeça do úmero, tenha o seu espaço garantido ao longo de todo o trajeto da amplitude de movimento. Tá? E uma dica muito importante, que eu vejo na academia, eu adoro ir na academia e olhar o pessoal treinando, porque é onde eu pego cada vez mais as situações, né? Isso não pode acontecer. Nem que seja pequeno. O ombro sempre para trás relaxado. Tá? Uma dica é sempre polegar para cima ou um pouco mais voltado para cima, porque isso causa uma rotação externa do úmero. Rotação externa do úmero faz com que a tuberosidade maior do úmero se volte mais para fora, mais para a lateral. E aí possibilita que entre o acrômio e o úmero fique um pouco mais espaçado, né? Tem um espaço maior, que é exatamente o sulco intertubercular, entre o tubérculo maior, falei tuberosidade, né? Entre o tubérculo maior do úmero e o menor. E isso evita a compressão da bursa subacromial e também do tendão do supraespinhal, tá?
Outras coisas a serem lembradas, todos os movimentos escapulares. É importantíssimo que o paciente tenha esses movimentos de forma ativa. Isso quer dizer que os músculos têm que estar ativados durante o movimento para que esses movimentos ocorram. Então, são 10 movimentos que a escápula tem. É muita coisa, mas os principais que a gente vai falar aqui é a rotação superior, né, que é isso aqui, que é olhar o ângulo de baixo da escápula, o quanto que ela tá abrindo para fora, assim, ó. Rotação superior que tá aqui. Essa aqui, ó, letra A, super importante. E o outro que é importante é isso aqui, ó, a escápula tá aqui. É que a escápula ela vai um pouco para trás, que chama inclinação posterior, porque é justamente isso que permite com que a escápula abra mais o seu espaço aqui da glenoide. A Thaís. Luísa, você pode comentar um pouco sobre as infiltrações de ácido hialurônico em casos de capsulite adesiva no ombro? Nossa, curiosamente eu tive umas aulas bem dentro desse tema, esses dias aí, que eu tenho uma aula de biologia musculoesquelética. Eu não tenho artigos exatamente com ácido hialurônico, mas eu sei que tem algumas infiltrações que podem dar bons resultados. Porém, pensando na capsulite adesiva, que eu não tinha esse tema dentro daquele artigo que a gente comentou de tratamento, pensando na capsulite adesiva, ela é um tecido mais voltado para fibroso, né, e que vai causar um congelamento desse ombro. Infiltração, ao meu ver, eu não tô me baseando em estudo, tô pensando na biologia mesmo, no molecular. O ácido hialurônico, ele vai ser preenchido dentro ali das moléculas dos proteoglicanos dentro da cartilagem. O problema na capsulite adesiva é que está com uma inflamação naquele local, está sendo depositado tecido fibroso e está cada vez mais ficando fibroso. Então, tem que quebrar essa fibrose para permitir uma boa movimentação e diminuir os níveis de inflamação. Eu não sei o quanto o ácido hialurônico sozinho faz efeito. Pode ser que talvez com anti-inflamatório, um corticoide, não sei, Thaís. Eu posso pesquisar para a gente saber, mas pensando unicamente na molécula ácido hialurônico e a doença, né, a capsulite adesiva, eu não vejo onde unicamente isso é legal. Se alguém já tiver visto um artigo, pode até comentar aí. Versus absoluto. Bom, eu vou pesquisar, Thaís, e aí depois eu te falo, tá? Ah, sim, mas aí você faz a terapia de manipulação e ele vai normalmente fazer uma infiltração. Legal? Sim, Alessandro, eu acredito também nisso, mas pode ser que aliado a um tratamento conservador de mobilização, de ultrassom tal, laser, pode ser que ajude sim. Eu vou pesquisar, depois eu vejo o que a gente acha. Aqui só para... Alexandre, acho que só que seu microfone ficou aberto. Aqui só para a gente visualizar a escápula, tá? Então, o tanto que ela se movimenta para permitir que esse espaço aqui, ó, se mantenha. Então, é isso que eu mais tendo a focar quando eu trabalho com qualquer pessoa para prevenir ou para tratar ombro, em movimentação ativa dessa escápula, que a pessoa consiga ter esse movimento. E se vocês tiverem dúvida, basta filmar a pessoa movimentando nessa angulação, né, o braço, fazendo aí a abdução, flexão, e aí vocês conseguem ter uma ideia de como está essa movimentação da escápula. Então, a minha dica aqui é o seguinte, tem 3 músculos que são os que a gente mais
foca aí para pensar num tratamento de escápula, de ombro, que é o serrátil anterior, o trapézio inferior e o trapézio médio, porque são justamente estes músculos que são os principais atuantes na movimentação de rotação superior da escápula, que é crucial para a manutenção do espaço interarticular aí do ombro. Então, se eu fosse dar uma dica de ouro sobre ombro, é justamente essa, treinar movimentos, exercícios que vão ativar e fortalecer serrátil anterior, trapézio inferior e trapézio médio. Aqui é mais uma figura de um artigo que eu gosto muito, que é do Newman e da Paula Camargo, que é uma brasileira, e o Newman é um livro super bom de cinesiologia. É um artigo que eu gosto muito. Coloquei para vocês até a tradução, mostrando os músculos e os movimentos. Manguito rotador, né, o clássico, só para a gente reforçar. Por que ele é importante? Porque ele faz toda a manutenção, né, pelas suas linhas de força de ação, do húmero dentro da cavidade da glenoide. Então, se a gente for ver as linhas de força de ação, é isso que ele mais proporciona. Ele faz a coaptação do húmero na cavidade. Então, por isso que é bastante importante. Mas hoje, ao meu ver, os músculos que estão mais em evidência, que precisam ser mais focados, são aqueles serrátil anterior, trapézio inferior e médio. Aqui é uma reflexão que eu deixo aí para vocês pensarem da situação de fraqueza desses músculos que pode acontecer. Tá lá no e-book essa minha reflexão. Aqui é uma dica, tem um artigo muito bom mostrando algumas situações de lesões, de condições, por exemplo, diabetes, hipotireoidismo, e que pode estar associado a doenças, lesões do ombro. Então, deixo para vocês como material complementar, como, por exemplo, se um paciente de vocês tiver diabetes, pode ser que ele tenha capsulite adesiva, se ele tiver dor no ombro. Então, são coisas a gente a fazer a associação dessa lesão com a condição que ele tem atual. Essa é uma outra coisa importante que eu gosto de comentar, que é a síndrome cruzada superior, que é uma situação que muita gente tem, e isso é um fator muito interessante porque ele pode levar à lesão. Então, pensando nisso aqui, a gente pode pensar em prevenção de lesão. E nessa síndrome cruzada, é um posicionamento que a gente vê muito hoje acontecendo, né? E o que eu destaco aqui é o quê? É um peitoral encurtado, região de peitoral encurtado que traz os ombros em protusão e principalmente traz a escápula em inclinação anterior, que é o que a gente não quer. Traz a escápula para frente inclinada. E isso limita muito o movimento do ombro. É só a gente trazer a escápula para frente e tentar levantar os ombros. A gente não consegue. Porque limita, choca a tuberosidade maior do húmero com o acrômio e limita o movimento. Ainda nós temos tensão e encurtamento de trapézio superior elevador da escápula e junto a isso, o que a gente tem fraco é trapézio inferior. Então, pensando nesse X, né, nessa logística aí da síndrome, a gente consegue atuar e ajudar as pessoas, com certeza. Esse é um artigo muito bom, que eu vou comentar nos exercícios. Eu deixei aqui as tabelas, tá? Comprovando já, com revisões já há muito tempo, o que a gente pode fazer para intervir na escápula para ajudar a movimentar ela melhor e tratar os pacientes e também evitar lesões aí futuras. Primeira coisa, alongamento de peitorais. Então, tem lá caso clínico que tem isso aí, lá nas atividades. Alongamento de peitoral pode ser feito dessa forma na parede, pode ser feito manualmente, aliás, esse é ótimo para peitoral menor, que é bem essa região aqui que vem da escápula aqui do processo coracoide até as costelas 3, 4 e 5. Então, também é uma região a ser alongada. Esse é um alongamento que eu gosto bastante, capsular do ombro,
que é um alongamento que a gente só cruza o braço na frente e faz essa rotação interna e já sente que a região de cápsula alonga bastante. Muitos pacientes podem ter a rotação encurtada. E esse é um dos que eu mais gosto, que entra na educação do paciente, que é o paciente se educar a posicionar as escápulas para trás e os ombros mais abertos, ou melhor, né, mais retos. Então, entra na educação do paciente e esse movimento que ela está fazendo do primeiro para o segundo tem nome até e tem estudo em cima disso. É o exercício chama mãos ao alto. É tipo quando você está sendo roubado, que você vai com as mãos ao alto. Né? Ou tipo, sei lá, a polícia pega lá, tem um ladrão, mãos ao alto. Essa mãos ao alto tem estudo em cima disso e mostra que na eletromiografia tem ativação de trapézio, deltoide posterior, infraespinhal, redondo menor e romboides. Olha aqui que legal. Estudo desse exercício, que gera uma excelente ativação de serrátil anterior e de trapézio inferior, que é LT, Lower Trapezius. Então, é um ótimo exercício de educação, é um ótimo exercício de ativação. Eu recomendo muito. A Cíntia está perguntando se eu posso deixar os artigos. Com certeza. Na verdade, eu já estava pensando em deixá-los lá para vocês. Tá? Esse é outro que também é bastante recomendado, que é o exercício... Tem outro nome, tá? Mas é o que eu chamo de YPI, que é um exercício ótimo para ativação, para aquecimento e atua em trapézio médio e inferior. Eu também gosto desses exercícios aqui. Mais ainda, porque tem muita coisa para passar para ombro, eu queria já dar um geral. Serrate anterior, esse é o soco à frente, mas pode ser feito em decúbito dorsal, pode ser feito com elástico, pode ser feito no chão também. Esse de cima a gente chama de soco à frente, e esse do chão a gente chama de, eles chamam de plus, push-up plus, que é como se fosse fazer a flexão, mas ao invés de fazer a flexão, deixa o cotovelo estendido e curva só a cifose, né, a torácica. Bem fácil de fazer, bem fácil. E esse da parede é bem legal também, porque é um que acaba tendo que garantir bastante controle, tá? Caso vocês tenham dúvida com o aluno de vocês, esse exercício do soco, vocês podem colocar a mão, igual o terapeuta está colocando aqui, ó, nas costelas. E aí vocês vão sentir o serrate anterior ser ativado. Então, minha dica é sempre colocar a mão para sentir essa ativação. Outros exercícios, esse aqui do rolo para cima, porque a gente vê que a escápula realmente tem que fazer a rotação superior. E, por fim, um que chama cortador de grama, porque é um movimento que faz para ligar a serra, a motosserra, é justamente essa rotação de tronco com a elevação do cotovelo. Isso aqui tem também na literatura mostrando bastante efeito de ativação de trapézio inferior. A Thaís perguntando, alguém pode contribuir com escalas também? Escalas? Tá, as escalas que foram mencionadas anteriormente, Borg e de escala visual analógica. Isso, Maero, lenhador. Também é chamado de lenhador. Eu falei cortador de grama porque é a tradução do inglês. Bom, tem muito exercício, mas a ideia aqui é que vocês entendam que as variedades são enormes, mas o foco são alguns músculos específicos. Mas sabendo quais são os músculos a serem focados, a gente consegue trazer aí umas boas ideias. Por fim, esse é um exercício que eu gosto bastante, do elástico. Segurar o elástico na rotação e subir os cotovelos. Aliás, eu acho bem difícil esse aqui. E se for muito difícil, tem o de decúbito do lateral, rotação do ombro para ativação de rotadores. Lembrando que não adianta fazer esse exercício aqui de cima em pé, porque o peso, a gravidade, faz com que a força dele se volte para baixo. E a gente tem que fazer força para cima. Então, não adianta fazer com peso halter na mão em pé. Tá? Por favor.
Cíntia está falando que tem algumas escalas. Ah, ótimo. Eu tenho acho que uma só de catastrofização da dor. Pode nos enviar, sim. Mais alguma dúvida de ombro? Vocês conseguiram compreender o geral? Não elevar o ombro, manter o ombro sempre abaixo, não ativar, porque senão gera uma hiperativação de trapézio superior. Trazer sempre para que essa escápula fique posicionada mais para posterior e abaixada, só que sempre ativando nos exercícios. Isso é muito importante. Eu gosto de focar numa ativação desses músculos para depois fazer um bom treinamento de membro superior, porque aí você acaba... É tipo alguém comentou, acho que foi a Mayara, que quando a gente esquece que tem um glúteo, é a mesma coisa. A gente tem o esquecimento dessas musculaturas. Por isso que a gente precisa ativar elas para conseguir ter uma boa contração. Mais alguém? Alguma dúvida de ombro? Isso aqui, se vocês prestarem atenção nessa parte aqui de ombro, basicamente responde o caso clínico que está lá na atividade 2.1. Alguma dúvida? Querem discutir mais alguma coisa? Já passou 2 horas de plantão, gente. Olha, a professora aqui gosta de falar, viu? E ainda estou falando muito rápido, porque a gente tem bastante conteúdo que eu poderia entrar em detalhes, mas é que eu gosto de sentir o que vocês precisam para que eu possa trazer depois. Então, por exemplo, eu vou trazer os vídeos, vou trazer mobilização, parte de atuação no pessoas. Então, aproveitem o máximo nesse sentido, tá? No que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Alexandro, eu não vou cobrir crioterapia, porque eu falei no primeiro plantão que o professor Kleber vai falar na aula no sábado. Então, cada um fica responsável por uma parte. Se eu esqueci alguma coisa, vocês podem me perguntar também, porque tem muita coisa, às vezes a gente esquece. Qualquer coisa, então, dúvidas, me enviem tudo lá no mural, é tudo lá que eu pego, respondo na hora que eu vejo. Quero até reforçar, sempre dúvidas relacionadas a conteúdo, envie para os professores. Sempre. A coordenação não faz a menor ideia, às vezes, do que a gente está falando aqui. Então, não adianta mandar para a coordenação. Pode mandar tudo para os professores. Beleza? Excelente noite para todo mundo. Obrigada. 18 pessoas ainda aqui me ouvindo. Tenham uma excelente noite. Que sábado vocês tenham uma excelente aula também. Aproveitem o máximo. Mas se ficar dúvida, vocês perguntam depois também para a gente. Qualquer coisa, estamos por aí. Vou disponibilizar tudo lá no mural. E se eu esquecer, vocês podem me cobrar. Ótima noite, pessoal. Bom descanso para todo mundo aí, já tá tarde. Tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, Luísa. Obrigado. Tchau, obrigada eu.